Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Ana Priscila e é com muita honra que eu estou participando desse evento Mulheres na Ciência. E eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre a participação feminina no E-Cidadania. Primeira coisa que eu preciso dizer é explicar a estrutura do Poder Legislativo brasileiro. O Poder Legislativo no Brasil ele é composto de forma bicameral, ele possui ali duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados e que representa a vontade popular, e o Senado Federal, composto por 81 senadores, são eleitos 3 senadores, número fixo entre os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então o Senado Federal tem 81 senadores e a Casa do Senado é vinculado aos interesses dos estados da Federação Brasileira e do Distrito Federal. Por isso que dentro da própria estrutura arquitetônica, do desenho ali do Congresso Nacional, a gente tem uma concha virada para cima, maior, que representa a Casa do Povo, que representa a vontade popular. A Câmara dos Deputados tem que estar com os ouvidos sempre atentos para a vontade popular. Por isso que no desenho da Praça dos Poderes a concha é voltada para cima. E a Casa do Senado, que é uma casa menor no desenho ali do Congresso Nacional em Brasília, a concha é voltada para baixo, porque é uma casa mais introspectiva, mais reflexiva, e fica vinculado ao interesse dos estados da Federação e do Distrito Federal. Dentro do portal do Senado Federal, nós temos muitas ferramentas interessantes, Nós temos a possibilidade de realização de cursos gratuitos online dentro do portal Saberes, que pertence ao Senado Federal. Há a possibilidade de baixar a legislação brasileira de forma gratuita, então a Constituição brasileira atualizada, inclusive a Constituição em áudio, em português e inglês, as versões mais atualizadas. Então há a possibilidade da gente baixar a legislação gratuitamente, a Biblioteca do Senado Federal que dá a possibilidade de baixar alguns e-books gratuitamente, bem como dentro da ferramenta do portal do Senado Federal nós temos uma outra aba chamada E-Cidadania. E eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância das mulheres participarem no E-Cidadania. O E-Cidadania é um portal atrelado ao Senado Federal criado em 2012. Qual foi o intuito da criação do E-Cidadania? Para que existisse exatamente uma aproximação e um estímulo da participação popular no debate da coisa pública no Brasil. Como o Poder Legislativo brasileiro, tanto a Câmara quanto o Senado, vão exercer duas funções típicas dentro da República, uma função que é a função preponderante de legislar, mas uma outra função tão importante quanto é a função de fiscalização, principalmente a função de fiscalizar a atuação do Poder Executivo brasileiro. Então, o E-Cidadania foi um portal atrelado ao site do Senado Federal, criado em 2012, com o intuito de fazer essa ponte entre a atuação do Poder Legislativo, especificamente do Senado, e a sociedade civil, como forma também de estimular a participação, como uma forma também de estimular o exercício da democracia participativa. Dentro do E-Cidadania é possível que nós, cidadãos e cidadãs, possamos participar tanto das proposições legislativas, quanto a gente possa fazer uma fiscalização das contas dos senadores. Tem uma aba voltada para a transparência, onde fica disponível os gastos dos senadores, a emissão das notas fiscais, aonde os senadores estão gastando esse dinheiro público. Então, ele também incentiva a fiscalização dentro do E-Cidadania. O E-Cidadania, ele também incentiva a participação na construção do orçamento público, nos gastos vinculados à União Federal. E ele também é um instrumento interativo, onde nós, população, podemos participar de várias abas interativas vinculadas ao E-Cidadania. Dentro do E-Cidadania, a gente vai ter 3 eixos de possibilidade de participação. Um dos primeiros eixos é a possibilidade de participar de eventos interativos. O Senado Federal ele realiza audiências públicas, reuniões, assembleias, sabatinas, e nós podemos participar ao vivo, online, diretamente dentro da aba Eventos Interativos, vinculado ao portal do E-Cidadania, como vocês estão vendo aqui na nossa tela.
Então, é possível fazer perguntas aos senadores quando eles estão participando de audiência pública, de uma sabatina, diretamente ali ao vivo, dentro da aba do evento interativo. Uma outra forma de participação da sociedade civil dentro do E-Cidadania é exatamente vinculado à formação de consultas públicas. Quando existem projetos de lei tramitando dentro do Senado Federal, o Senado ele abre uma consulta pública aberta, um processo de escuta para a sociedade civil dizer se concorda ou não com aquela tramitação legislativa. E aí é uma outra forma do exercício dessa democracia participativa. E uma outra aba que é possível se participar dentro do E-Cidadania, e é uma aba interessantíssima e que pode gerar resultados práticos de forma muito mais rápida, é a apresentação de ideias legislativas. Dentro do portal do Senado Federal, nós temos uma aba que vocês estão vendo também aqui na nossa tela, chamada Ideia Legislativa, onde qualquer cidadão e cidadã pode apresentar uma ideia de sugestão legislativa. Essa ideia, ela se tiver a partir de 20 mil assinaturas, que é o requisito mínimo, qualquer cidadão pode apresentar a sua ideia ali, fazer uma campanha para que as pessoas possam assinar, apoiar, fazer o apoio dessa ideia, e a partir de 20 mil assinaturas, essa ideia ela é encaminhada para a Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos do Senado Federal, e ela recebe um parecer dos senadores e das senadoras que compõem a Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos do Senado, e ela pode se transformar num projeto de lei, caso algum dos senadores ou senadoras na comissão adotem essa ideia. E como esse instrumento ele é importantíssimo para fins da participação feminina no ambiente do parlamento. É importante a gente entender que, por mais que o Brasil seja um país que majoritariamente, mais de 53% da população brasileira de eleitoras mulheres, nós somos ainda minoria no espaço do parlamento. A gente vem melhorando a participação feminina no âmbito dos parlamentos, no âmbito das casas legislativas. Hoje a gente chega ali num quantitativo de 15% de participação na estrutura do Congresso Nacional, mas nós somos ainda minoria. E é importante que as mulheres participem cada vez mais da coisa pública, da vida pública, porque a vida pública também é um espaço de mulher. E é importante que nós tenhamos políticas públicas voltadas para mulheres. E aí, uma dessas possibilidades da participação feminina é nós, mulheres, apresentarmos ideias e sugestões legislativas diretamente ali no portal do E-Cidadania. Na última pesquisa que foi realizada pelo relatório da União Interparlamentar Mundial, num ranking de 196 países, o Brasil ocupa a posição 157 de igualdade de gênero entre homens e mulheres na participação política. Ou seja, no ranking de 196 países, a gente está na posição 157. A gente tem muito que caminhar ainda. E é importante que a gente incentive as mulheres participarem dessa coisa pública. Uma dessas possibilidades é a adoção das ferramentas vinculadas ao E-Cidadania. E aí, recentemente, eu fiz uma experiência dentro da minha sala de aula como professora de Direito Constitucional, com uma turma minha da graduação, onde uma ideia de sugestão legislativa de uma aluna se transformou num projeto de lei. Então, em 2019, eu fiz uma capacitação com uma turma minha, chamada Oficina Legislativa. Essa aula ela foi proferida dentro do estande do Senado Federal na Bienal do Livro, aqui em Pernambuco, quando a gente teve a Bienal do Livro ali presencialmente. E os alunos e alunas, eles foram capacitados e participaram de uma oficina de legislação, de processo legislativo. Dessa atividade em sala de aula, uma aluna minha chamada Emily, maravilhosa, Emily chegou para mim e teve a ideia da gente apresentar uma ideia de sugestão legislativa vinculada à distribuição de absorventes gratuitos para mulheres em condição de vulnerabilidade, e para mulheres no cárcere. Afinal de contas, nós temos um debate muito sério no Brasil, que é um debate vinculado à pobreza menstrual. O absorvente ele é um item essencial, afinal de contas, nós mulheres temos uma condição fisiológica que é menstruar. Nós não escolhemos menstruar ou não menstruar, nós simplesmente menstruamos, só que várias mulheres não têm acesso a esse item essencial para a saúde feminina.
Afinal de contas, nem todas as mulheres podem pagar o absorvente, levando em consideração que o absorvente ele é muito caro no Brasil, porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias sobre o absorvente, que é um debate atrelado ao tampon tax, que é a tributação de absorventes e tampões. A média da tributação sobre o preço do absorvente no Brasil fica em torno de 27,4%. Então, é uma parcela muito considerável do preço, fazendo com que o produto final chegue muito caro e muitas mulheres não tenham condições de pagar. No último relatório publicado pela Unicef, sobre pobreza menstrual no Brasil, atestou que mais de 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso ao absorvente ou itens de higiene pessoal durante o período da sua menstruação. Então, é uma questão muito grave. Em 2019, ainda antes da apresentação desse relatório da ONU-Unicef, que aconteceu em 2021, em maio de 2021, essa minha aluna trouxe essa ideia para a sala de aula e a gente fez um processo de orientação para que ela pudesse apresentar uma ideia de sugestão legislativa no portal do E-Cidadania. E Emily apresentou essa ideia em 2019, que se transformou na ideia de sugestão legislativa número 43 de 2019, que tinha como intuito a construção de uma política pública para a distribuição de absorventes gratuitos para mulheres carentes, mulheres vulneráveis, e mulheres no cárcere. Afinal de contas, em relação às mulheres no cárcere, nós temos outro problema também, exatamente porque o cárcere ele é projetado estruturalmente para o homem, e as penitenciárias femininas têm uma outra realidade e falta absorvente, a distribuição de absorvente para as presidiárias. E é muito comum que mulheres que não tenham acesso ao absorvente, comprometam a sua saúde utilizando jornal no período menstrual, utilizando sabugo de milho, utilizando miolo de pão. E falar sobre dignidade da mulher e falar sobre acesso a itens menstruais, falar sobre menstruação, falar sobre acesso ao absorvente, é falar sobre dignidade feminina, é falar sobre a concretização de direitos fundamentais. Através dessa ferramenta do E-Cidadania, por isso que é importante a nossa participação feminina no portal do E-Cidadania para a construção de políticas públicas voltadas para mulheres, já que nós somos minoria no parlamento e muitas vezes somos invisibilizadas na construção de políticas públicas. Baseado nessa ideia de sugestão legislativa da minha aluna Emily, que apresentou a sugestão legislativa 43 de 2019, que pleiteava a distribuição de absorventes gratuitos, na época, em 2019, em mais ou menos 2 semanas, nós já tínhamos passado das 20 mil assinaturas mínimas, para que essa ideia de sugestão legislativa se transformasse em um projeto de lei. E esse ano de 2021, quando essa ideia de sugestão legislativa ela foi apresentada na Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos, a senadora Zenaide Maia, que era a relatora dessa ideia de sugestão legislativa dentro da comissão, apresentou um parecer favorável à ideia e, baseado nessa ideia de sugestão legislativa, transformou num projeto de lei no Senado Federal. E esse projeto de lei foi apresentado no Senado Federal agora em setembro de 2021. E na data de ontem, que foi a data de 14 de setembro de 2021, esse projeto de lei ele foi unificado a um projeto de lei de distribuição de absorventes gratuitas que já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados da deputada Marília Reis. E aí, quando o projeto de Marília Reis foi aprovado na Câmara dos Deputados, que pedia a distribuição de absorvente gratuito para mulheres em condições de vulnerabilidade, ele foi para o Senado e, chegando no Senado, a proposta foi unificada com a proposta da senadora Zenaide Maia, que nasceu da ideia de sugestão legislativa nossa apresentada no E-Cidadania, e na data de 14 de setembro de 2021, esses projetos de lei unificados foram aprovados e agora se transformará numa política pública de saúde vinculada ao Sistema Único de Saúde, a distribuição de absorventes gratuitos para mulheres em condições de vulnerabilidade e para prisioneiras, para mulheres que estão ali no ambiente do cárcere. Então vejam como é importante a participação feminina no E-Cidadania para que a gente possa desenhar política pública atrelada às necessidades da mulher. Exatamente porque nós somos minoria no espaço do parlamento, é que a gente tem que ocupar
esses espaços de democracia participativa para que a gente possa construir uma política pública que leve em consideração a dignidade feminina e a concretização dos nossos direitos e garantias fundamentais. Eu espero que a partir de agora dê insight para vocês, para que vocês possam efetivamente participar, conhecer o E-Cidadania e produzirem muitas ideias de sugestão legislativa criativa que possa transformar a vida de todas nós, mulheres brasileiras. Agradeço, espero que tenha surgido aí uma ideia para que vocês especificamente possam participar no E-Cidadania. Entrem lá, né? É autoexplicativo, é fácil mexer. Eu espero que com muitas ideias trazidas por vocês, a gente consiga fazer produções legislativas que tornem a vida da mulher brasileira cada vez melhor, respeitando os paradigmas de direitos fundamentais e a principiologia da dignidade humana. Muito obrigado pela participação e até breve. Beijos no coração de todos e todas vocês.